Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Afinal, a gente nunca sabe que hora que vocês estão nos vendo, né? Nos assistindo. Mas estamos dando início a mais um vídeo aqui do Conversar Mole. Hoje é sábado, dia 23 de outubro. E estamos gravando esse vídeo porque eu estou bastante incomodado com a repercussão, não com a repercussão, mas com a história da CPI, da pouca divulgação que está havendo nas grandes mídias, né? Isso me preocupa bastante. Mas antes de a gente entrar no assunto, eu vou pedir para vocês, como sempre, deixe um like, inscreva-se no nosso canal, né? Acompanhe a gente nas redes sociais, dê um joinha, né? Aperte o sininho, que a gente precisa muito desse trabalho, dessa colaboração de vocês, né? Nós fazemos um trabalho sério, buscando sempre a isenção e sem lado nenhum. Nós não temos lado, nem direita nem esquerda, nós temos um Brasil para frente. E a gente é um canal novo, então a gente precisa do apoio de vocês aí para a gente divulgar e ter uma voz atuante aí no meio de tanta gente que fala tanta coisa, tá bom? Então, gente, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: a CPI não pode morrer, né? A CPI, durante esses 6 meses, fez um trabalho magnífico junto à população. Ela esclareceu de vez, de forma definitiva, que cloroquina não serve para nada com relação à Covid, né? Que a ivermectina, né, tão apregoada, também não servia para nada contra o coronavírus, entendeu? Mas quando se iniciou a CPI, menos de 3% da população brasileira tinha sido vacinada. E vocês se lembram que ainda não tinha sido comprado vacinas suficientes para o povo. Estão lembrados disso? Toda aquela procrastinação que houve, né, para a compra da Coronavac, para a compra da Bayer, da Janssen, né? E a CPI forçou a barra. Forçou, e com isso, né, ela trouxe uma luz em meio ao obscurantismo que corria, né, com um ano de pandemia andando. Na CPI, no começo dela, nos primeiros meses, foi lá o presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, que deu um depoimento a favor das vacinas enquanto o presidente, né, trabalhava contra. A CPI foi maravilhosa nesse aspecto. Trabalhou bravamente, conseguimos ter vacinas, né? Hoje o país, graças à CPI, está aí com mais de 150 milhões de brasileiros vacinados, com mais de 50% da população com a dose completa ou com a dose única, né? Contribuindo, né, para que a gente mantenha, né, essa cultura de vacinação que nós temos. O Brasil tem essa cultura, tá certo? Outra coisa que a gente tem que aqui bater firme é nesse certificado da vacina, na comprovação de que a pessoa foi vacinada, tá certo? Porque vocês não se esqueçam, isso daí é mais uma invenção, né, dos negacionistas, dos Steve Bannons da vida, daqueles QAnons, né, dos olavistas e dos bolsonaristas, tá certo? Porque quando você vai matricular seu filho na escola, você é obrigado a apresentar carteira de vacinação. Quando você vai receber seu Bolsa Família, você é obrigado a apresentar a carteira de vacinação. Não se esqueçam disso. E numa doença tão grave como essa, por que não haveria de ter certificado de vacinação e não teria que ser cobrado o certificado de vacinação para pessoas se aglomerarem em recintos fechados, né? Querem abrir as coisas? Tudo bem, não tem problema, vamos abrir as coisas, mas com as pessoas vacinadas de acordo e comprovadas. Esse negócio de negacionismo, o negacionista não vá, não participe, não entre. Tá certo? Não quer se vacinar, é um problema seu. Mas você não tem o direito, tá certo, de transmitir a doença para outros.
Então fique na sua casa, fique na sua bolha, tá certo? Agora, de um outro lado, eu acho que a CPI foi um pouco condolescente, né, com relação a diversos coronéis que atuaram, né, e articularam nos bastidores para trazerem alternativas de compra junto a picaretas interessados em comprar, em vender as vacinas por meio de intermediários, que permitiria com isso, né, que alguns poucos ganhassem muito, tá certo? Mas enquanto a CPI trabalhava e o Bolsonaro fazia lá das suas, né, das suas mazelas, né, andando sem máscara, né, combatendo as vacinas, né, tirando máscara de crianças, né, a CPI trouxe e levou diversos especialistas que explicaram à população a importância da vacinação, do distanciamento social, né, do uso de máscaras, tá certo? Enquanto isso, a CPI salvando vidas e o Bolsonaro cometendo os seus crimes por aí, os seus 10 crimes apontados aqui no relatório da CPI, tá certo? Então vocês vejam, na pandemia, Bolsonaro esteve errado o tempo todo. Todo o tempo. E a CPI estava certa, né? A narrativa, como diz lá o Marcos Rolex Rogério, né? A narrativa verdadeira não é a sua. E nem daquele rancho queimado, rancho fundo lá, né? O Heinz da vida, o Jorginho não sei das quantas, vocês entenderam? Na verdade, quem trabalhou duro e mostrou para valer, né, a gente tem que dar assim louvores e parabenizar a Simone Tebet, a Soraya Tronic, a Elisiana Gama, o Fabiano Contarato, Alessandro Vieira teve uma participação importantíssima, tá certo? Esses foram aqueles que realmente trabalharam em prol da vida, né? E trabalharam do lado certo da história. A democracia e a saúde agradecem muito a CPI. Bolsonaro ficou acuado. Não se esqueçam, ele tem 9 crimes, 10 crimes nas costas, né? Viu sua narrativa falsa ser desconstruída em praça pública. Acabaram com a narrativa do Bolsonaro. Né? O homicida aí, no caso, se enfraqueceu política e eleitoralmente ao longo de todo esse período aí de 6 meses. Agora, para salvar sua pele, né, e para buscar a sua reeleição, o que ele vai fazer? Vai lançar um Auxílio Brasil, né, desrespeitando teto de gastos, gastando o que não tem, tá certo? Um programa de caráter populista, tá certo? E ele, não satisfeito em contribuir com a morte de milhares de brasileiros, ele vai agora acabar com a nossa economia frágil do jeito que ela está. Vai acabar de vez, tá certo? Para acabar com o Brasil. Então, meus amigos, 2022 vai ser um ano muito triste para todos nós, mais do que 2020, mais do que 2021. Tá bom? Por quê? Porque ele vai afugentar todos os investidores sérios desse país. O que interessa para ele é só o umbigo dele, tá bom? Estou deixando um filminho aqui para vocês darem uma olhada, que foi feito pelo pessoal do Intercept Brasil, que é muito legal, vale a pena vocês darem uma olhada, que é um resumo desses 6 meses de CPI, tá bom? Gente, muito obrigado, um grande abraço para vocês. Vou deixar aqui uma imagem aqui para vocês darem uma olhada de um trabalho, de uma análise feita pelo Kennedy Alencar já há alguns meses atrás. Está aqui no link aqui também do nosso descritivo. Vale a pena vocês darem uma olhada. Tem mais ou menos aí uma semana esse trabalho do Kennedy Alencar. Mas ele resume muito bem o que foi feito aí durante a CPI, tá bom?
Gente, muito obrigado. A sala da CPI começou a ser preparada. A primeira reunião vai ser na próxima terça-feira, 27 de abril, às 10 horas da manhã, hora de Brasília. Estamos numa guerra civil não declarada contra um vírus mortal. O Ministério da Saúde, sob seu comando, nos deixou nessa guerra em campo aberto. E com isso, todos nós vestimos uma camiseta com um alvo, bem no nosso peito ou no nosso pulmão. Nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. É simples assim, um manda e o outro obedece. Imbecil! A cloroquina já foi testada e falhou para várias doenças provocadas por vírus, como Zika, dengue, chikungunya, o próprio SARS, AIDS, ebola. Nunca funcionou. Chamado kit Covid, que contém cloroquina e ivermectina, é comprovadamente ineficaz contra a Covid-19. Ah, mas o meu vizinho, o meu cunhado, o meu tio tomou e se curou. Evidências anedóticas não são evidências científicas. Não tem esse estudo. Havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. Enquanto estava morrendo gente sem oxigênio em Manaus, o oxigênio vindo da Venezuela estava vindo de estrada. Um voo da FAB, se o Ministério das Relações Exteriores tivesse interferido, em 1 hora aí voltava. O senhor ligou para alguém da Venezuela? Não. O senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano? Não. Qualquer resistência que vocês tiverem a nível estadual, Carlos está aí sendo o nosso link, a gente intercede, a gente tenta falar com o governador, tenta convencê-lo que ele precisa dar a opção do tratamento inicial, precisa dar para vocês a oportunidade da escolha. Quero agradecer imensamente a participação, as palavras, considerações do senador Marcos Duval e dizer que ele é o nosso padrinho. E fez isso no afã de querer agradar aos donos do poder, ao dono do poder, ao presidente da República. Vamos fazer graça para ele, vamos estar com ele, vamos fazer a festa, vamos fazer a corte, que é muito natural dos áulicos. Áulico é um termo técnico que se chama aqueles que gostam de puxar saco dos que estão no poder. Gosto de puxar saco dos que estão no poder. Porque ele está comprometido com a lógica. Se você se desapegar da lógica, você entende. E depois Ele vai ser recolhido agora pela polícia, no Senado. Acaba de ser decretado o seu pedido de prisão. Senadora. O senhor tem a oportunidade de falar a verdade, senhor Roberto. O senhor tentou infantilizar essa comissão. Senadora, todo mundo sabe que o seu encontro não foi casual, senhor Roberto. Eu marquei o encontro. Pelo amor de Deus, eu estou aqui pedindo. Eu sei que o senhor tem esposa, o senhor tem filhos. Pelo amor de Deus, contribua com esta comissão, senadora, o senhor está sendo preso. O senhor não está vendo que os integrantes do governo lhe jogaram para as cobras. Para ganhar um pouquinho mais de propina, eles passam de 45 milhões de dólares e separam o frete e o seguro, e o que era contratado de 45 milhões salta para quase 46 milhões. Tem quase 1 milhão de dólares, 5 milhões de reais que alguém ia levar em algum paraíso fiscal para fazer alguma rachadinha. Você só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos... A senhora também sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Vamos buscar a verdade a favor do país. Então o senhor confirma... O senhor confirma, então, que... Foi o Ricardo Barros que o presidente falou. Agradeço imensamente a Vossa Excelência. O mundo inteiro quer comprar vacinas. E eu espero que essa CPI traga bons resultados para o Brasil. Produza um efeito positivo para o Brasil. Porque o negativo já produziu muito. Afastou muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil. Afastamos as vacinas que vocês do governo queriam tirar proveito, rapaz. Pergunta de lei. A senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra
como muitos no Brasil se transformaram em infectologistas, e não é assim. A ciência evolui. Autorização aqui ao colega Otto Alencar. Presidente, plana. Então, o senhor está vermelhinho, ele amarelou. Os senhores vão ouvir, vão ouvir. A gente vê a mídia falando, quantas pessoas foram recuperadas. Mas eu acho que esse recuperado deveria vir com um asterisco. As pessoas teriam deixado de morrer, porque já teriam sido vacinadas ainda no ano passado. Divulgação de formas como a pandemia poderia se expandir para atingir o objetivo deles, que era o máximo de pessoas serem contaminadas ao mesmo tempo. O Osmar Terra, que passou por aqui e que defendeu isso abertamente. Mostra a carga, ou se quiser gravar um vídeo, ele grava um vídeo. Luiz Miranda, I'm here, reminder. Não é o irmão dele, não. Eu é um não cliente ouvi dele. o nome meu irmão. Não, é um cliente dele que fornece prova. Só um minutinho, por favor. Então, que perguntas eu posso dar para esses senadores fazerem a mim? Isso, eles jogam para eu fazer o gol, eles chutam para eu fazer o gol. Literalmente, nós estamos no Brasil paralelo aqui. Esses genocidas que causaram tanta dor ao Brasil vão ser responsabilizados, sim. Servidores do mais alto escalão, agora envolvendo o núcleo militar. Eu confesso que eu perdi o fio. Eu gostaria até que pudéssemos lembrar. Começa com o sargento Roberto Ferreira Dias. Quantos Aí coronéis? Coronel Marcelo Blanco, que era assessor do Ministro da Saúde. Outro coronel. Coronel Bechat, que era coordenador geral de planejamento do Ministério da Saúde. Outro coronel. Coronel Pires, que é o coordenador do Plano Nacional de Operacionalização das Vacinas. Tem o senhor Laurício, que eu tô lembrando aqui a patente dele, que é o diretor do Departamento de Imunizações. Tem ainda o Coronel Guerra, lá em Washington, que é assessor do adido militar, segundo relatado aqui pelo Cristiano. É o Coronel Guerra que faz o contato com a Davat lá nos Estados Unidos. Bom, senhor presidente, isso tudo nos dá a sensação de que o atraso na compra da vacina tinha outro interesse, não apenas o negacionismo, também levar, à custa da dor, da lágrima da população brasileira, uma parte desse recurso público em forma de propina. Gente, muito obrigado, tamo juntos, inscrevam-se no nosso canal, bom fim de semana a todos, que todos tenham um excelente fim de semana, e a gente volta para o próximo vídeo. Tchau, turma!